A ilha de Chichijima, à primeira vista, pode parecer um lugar comum no vasto Oceano Pacífico. Parte do arquipélago de Ogasawara, Chichijima fica a cerca de 150 quilômetros ao norte de Iwo Jima e 504 quilômetros ao sul das ilhas principais do Japão, e nem mesmo tem o tamanho do Central Park de Nova York. E ainda assim, sua localização geográfica a tornou um imóvel de primeira linha para a defesa do Japão contra as potências aliadas, à medida que avançavam sobre as ilhas principais durante o final de 1944, apertando o cerco sobre seu inimigo que havia se espalhado pelo Pacífico e Ásia 2 anos antes. No entanto, esta não é a história de alguma batalha cataclísmica pelo controle das ilhas durante a guerra. Na verdade, os Estados Unidos decidiram ignorá-las completamente em sua marcha em direção ao Japão, preferindo bombardeá-lo até a submissão. Também não foi um local onde, como em tantos outros lugares no Teatro do Pacífico, o destino interveio de um lado ou de outro. Em vez disso, a ilha preparou o cenário para uma das histórias mais desnecessariamente grotescas de todo o conflito. Esta é a história do incidente de Chichijima. Bem-vindo às guerras do mundo. Em 1914, uma pequena base naval foi estabelecida na ilha como parte do crescente poder naval do Japão no início do século XX. A base nominalmente tinha um complemento de 1.200 pessoal, cujo papel principal era apoiar embarcações navais menores, como varredores de minas, perseguidores de submarinos, barcos de artilharia e torpedos, e também para manter uma estação meteorológica lá. Logo, seu papel se expandiu para incluir a operação de hidroaviões em funções de reconhecimento e construção de grandes antenas de rádio, Chichijima, tornando-se uma importante estação de retransmissão para a comunicação de longo alcance entre a almirantado japonês em Tóquio e a frota imperial japonesa. Tamanha era a importância da ilha que lhe foi concedida uma guarnição comparativamente substancial para defendê-la quando a guerra estourou com os Estados Unidos após o ataque a Pearl Harbor. Numerando quase 4.000 tropas, a guarnição estava até equipada com uma unidade de artilharia pesada, mas os primeiros meses da guerra foram bastante tranquilos, pois os aliados estavam na defensiva. Em 1944, é claro, a situação era muito diferente. Os submarinos dos Estados Unidos da América ameaçavam as ilhas japonesas, tornando qualquer navio no mar, mesmo próximos à costa, vulneráveis. Porém, para a guarnição em Chichijima, a maior ameaça era das forças de porta-aviões americanas que se aproximavam. A ilha foi alvo de numerosos ataques de aeronaves americanas, que só se intensificaram à medida que a guerra parecia prestes a se encerrar em Iwo Jima próxima. O perigo era tal que os japoneses tomaram a precaução de evacuar mais de 6.000 civis locais, enquanto começava o trabalho na construção de um aeródromo em Suzaki, apenas grande o suficiente para caças e bombardeiros leves. Para a guarnição em Chichijima e arquipélago circundante, 1944 foi desafiador, com frequentes ataques aéreos e escassez constante de alimentos e equipamentos. O moral despencou à medida que a frustração por não poder revidar a um inimigo que só aparecia nos céus levou ao alcoolismo e à quebra da disciplina, exigindo que os oficiais japoneses se tornassem físicos com seus homens para mantê-los na linha. Para melhorar o moral entre seus homens, quando aviadores americanos foram capturados após seus aviões terem sido abatidos, demonstrações de brutalidade foram dadas, seja para provar que os americanos não eram invulneráveis ou simplesmente para invocar algum prazer perverso do sofrimento de outro ser humano. As histórias dos tipos de crimes de guerra cometidos pelos japoneses foram gravadas nos anais da história, e a guarnição em Chichijima certamente desempenhou seu papel com seus prisioneiros. Aviadores americanos capturados foram torturados de várias maneiras cruéis e sádicas. E se sobrevivessem a tal tratamento, então o fim provavelmente viria com a queda de uma espada samurai japonesa. A intensidade das operações aéreas na preparação para o eventual assalto a Iwo Jima resultou em cerca de 100 tripulações aéreas americanas abatidas durante um período de 9 meses em ataques a Chichijima.
A maioria foi morta em suas aeronaves e poucos sortudos conseguiram chegar ao mar, onde foram resgatados por hidroavião ou submarino. No entanto, alguns tiveram o azar de se tornar prisioneiros na Ilha do Inferno. Comandando uma guarnição japonesa no arquipélago de Ogasawara, estava o Major-General Yoshio Tachibana, nascido em 4 de fevereiro de 1890. Tachibana se formou na Academia do Exército Imperial Japonês em 1913 e teve uma carreira bastante comum até 1939, quando foi dado a ele o comando do 65º Exército Japonês. Regimentos de infantaria antes de sua participação na Batalha de Zaoyang-Yichang contra as forças chinesas na Manchúria. Tendo experiência em comandar um regimento em batalha, ele logo estava no caminho para se tornar um general e eventualmente assumiu o comando das tropas defendendo Ogasawara em 1943, cujos números em todo o arquipélago agora haviam aumentado para mais de 25 mil. Tachibana não tinha empatia pelos pilotos capturados por seus homens. O capitão do exército japonês Hiro Kasuga revelou mais tarde aos interrogadores aliados que fez uma breve parada em Chichijima, a caminho de Tóquio, perto do fim da guerra, e observou prisioneiros amarrados a estacas sem receber comida ou água por dias a fio. Ele afirmou ter sentido pena dos homens e usou a distração de outro ataque aéreo americano para alimentar alguns deles com bolos de arroz, mesmo que apenas para aliviar seu sofrimento por um tempo. O sadismo de Tachibana em relação ao tratamento de seus prisioneiros só era alimentado por seu persistente alcoolismo, que parecia liberar sua criatividade quando se tratava de encontrar novas maneiras de infligir sofrimento, como fazer seus homens esfaquearem um prisioneiro com varas de bambu afiadas. Mas o pior ainda estava por vir em 2 de setembro de 1944, o porta-aviões United States Ship San Jacinto se preparava para lançar outro ataque aéreo na ilha. Seus bombardeiros Avenger foram encarregados de atacar a estação de rádio 6, que ajudava as aeronaves japonesas com a navegação em longas distâncias, um alvo de alta prioridade de fato. Cada Avenger estava armado com 4 bombas de 226 kg e 796 gramas, presas dentro do estreito compartimento de bombas do bombardeiro. E cada um tinha uma tripulação de 3, um piloto, um operador de rádio e um artilheiro. Entre os pilotos que decolaram do porta-aviões estava um tenente de 20 anos júnior, George Herbert Walker Bush, que naquela época era o piloto mais jovem da Marinha e já havia participado de várias incursões. Os Avengers começaram a decolar às 715 horas e seguiram para seus alvos voando sobre a ilha a mais de 2.438,4 metros, até atingirem seu alvo. Isso permitiu que eles voassem acima da altitude que os artilheiros antiaéreos japoneses poderiam alcançar pelo maior tempo possível. Bush e seus camaradas chegaram à área-alvo quase 1 hora após a decolagem, e na luz da manhã ele podia claramente identificar seu alvo, a torre projetando uma longa sombra sobre o terreno, como se um dedo preto estivesse apontando para ele ver. Os americanos logo começaram seu mergulho nos alvos. Isso aumentou dramaticamente sua velocidade, até 356 km por hora, muito além da velocidade de projeto do bombardeiro. Mas, claro, a redução de altura também os colocou dentro do alcance das armas japonesas, que agora eram manejadas por atiradores experientes, acostumados com as táticas americanas. No solo, o oficial comandante na estação de rádio, o comandante da Marinha Imperial Japonesa, Shizuo Yoshi, que havia assumido o cargo apenas 4 semanas antes, estava indignado com o ataque americano e jurou matar o máximo possível deles, enquanto ordenava que seus homens abrissem fogo. Iniciando seu mergulho, Bush se viu voando através de um intenso fogo antiaéreo com balas e projéteis passando ao lado de seu Avenger. Não demorou muito para ele perceber que não sairia deste ataque ileso, pois sua aeronave começou a vibrar e a soar com o barulho do chumbo quente atingindo a pele de alumínio da aeronave. Ainda mais preocupante, seu motor Wright R2 600 Twin Cyclone também começou a dar os sinais característicos de que havia sido atingido. Mas Bush permaneceu comprometido com o mergulho e colocou suas bombas no alvo antes de se retirar e voltar para o mar. A essa altura, seu motor já havia pegado fogo, com chamas e fumaça saindo do capô do motor. Ele sabia que sua aeronave estava mortalmente ferida e, portanto, teriam que abandoná-la,
mas também sabendo o que poderia acontecer com ele e sua tripulação se fossem capturados, ele tentou se afastar o máximo possível da ilha. Bosch conduziu o Avenger para o nordeste de Chichijima antes de dar a ordem para seu operador de rádio e artilheiro saltarem, mas apenas ele conseguiu escapar. Um dos outros homens não conseguiu acionar seu paraquedas, enquanto o outro não conseguiu saltar do avião a tempo. Bush assistiu horrorizado enquanto seu avião e tripulação caíam no oceano, enquanto ele descia quase serenamente para a água. Da costa, alguns marinheiros japoneses testemunharam o Avenger cair e imediatamente pegaram seus barcos na esperança de capturar um americano e conseguir um pouco de vingança. No entanto, não demorou muito para que se encontrassem sob ataque de 2 dos Avengers do esquadrão de Bush, que queriam mantê-los longe de seu camarada abatido. Algumas horas depois, ele ficou atônito ao ver um submarino americano, o United States Ship Finback, surgindo das ondas para resgatá-lo, sua tripulação tendo atravessado um campo minado para alcançar sua posição. Bush havia sido poupado da captura pelos japoneses, mas outros 8 tripulantes não tiveram tanta sorte, saltando de seus aviões perto o suficiente da costa para serem recolhidos pelos japoneses, que imediatamente começaram a dar a eles a usual recepção aos prisioneiros americanos. Agrupados, os aviadores capturados assistiram horrorizados, enquanto um deles, o operador de rádio Marvel Merchant, que tinha apenas 19 anos, era maltratado por um oficial japonês e depois amarrado a uma árvore, após o que as tropas japonesas foram instruídas a começar a bater no homem sem piedade à vista de seus camaradas. Após horas dessa surra implacável, Merchant foi desamarrado e levado para a selva. Seus camaradas nunca mais o veriam. Merchant foi levado a uma cova recém-cavada, sobre a qual estava um soldado japonês carregando uma espada, e o americano deve ter tido certeza do que estava prestes a acontecer. De acordo com o testemunho de testemunhas após a guerra, Merchant foi colocado de joelhos e lhe foi entregue um cigarro, que ele pôde fumar sem interrupção antes de ser vendado e instruído a estender o pescoço, após o qual foi decapitado com a espada e então enterrado. Pouco depois de sua execução, Tachibana estava em uma de suas bebedeiras noturnas e estava fortemente intoxicado quando declarou que seus oficiais e homens teriam que provar que tinham o espírito de luta certo para vencer a guerra, e para isso, ele inventou um teste verdadeiramente horrível para eles. Eles deveriam desenterrar o corpo de Merchant e se banquetear com sua carne. Soldados foram enviados de volta ao local do túmulo e começaram a exumar o corpo do americano morto. Um cirurgião do exército foi então instruído a amputar a coxa de Merchant e entregá-la aos cozinheiros, que então criaram uma refeição com ela, usando molho de soja e vegetais para dar sabor e um copo de saquê para acompanhar. Talvez ansiosos para provar que tinham o que era necessário para Tachibana, muitos dos oficiais que receberam pedaços da coxa de Merchant afirmaram que a refeição era deliciosa, e então Tachibana ordenou que mais pedaços de Merchant fossem cortados e cozidos. Quase um mês depois, Tachibana começou a contemplar testar mais de seus homens com os prisioneiros restantes. Os 7 homens foram levados para um campo de tiro, onde Floyd Hall, de 25 anos, foi separado do resto e amarrado a uma estaca de madeira. Foram levados para um campo de tiro, onde Floyd Hall, de 25 anos, foi separado do resto e amarrado a uma estaca de madeira. Aparentemente, este não era um dever agradável para alguns dos oficiais japoneses, pois durante seu tempo em cativeiro, Hall conseguiu fazer amizade com alguns deles até certo ponto, aprendendo palavras e costumes japoneses, e até mesmo frequentando festas com eles. Ele havia sido um prisioneiro muito cuidadoso, talvez esperando que isso o poupasse da lâmina, mas não foi o que aconteceu. Depois de ser amarrado à estaca, ele foi então usado para a prática de baioneta, sofrendo uma morte excruciante, pois foi esfaqueado repetidamente. Uma vez morto, Tachibana ordenou que seus cirurgiões começassem a colher seu fígado e vesícula biliar para consumo, e tudo isso acontecendo à vista dos últimos 6 prisioneiros. Os japoneses então escolheram Earl Vorgan para ser sua próxima vítima, mas o texano de 22 anos decidiu que não seria morto como Hall e começou a lutar com seus captores, esperando que eles o matassem rapidamente. Relatadamente, ele até estendeu o pescoço aos guardas, esperando que um deles o decapitasse. Finalmente, os japoneses se frustraram com o americano beligerante, e então ele foi decapitado, com os cirurgiões aparecendo novamente e removendo órgãos para consumo por Tachibana e seus homens. Naquela noite, oficiais do exército e da marinha de alta patente foram convidados para se banquetear com os órgãos dos homens mortos.
nos dias seguintes, os homens restantes foram todos brutalmente mortos e seus órgãos colhidos para mais testes de Tachibana. Pelo menos um dos prisioneiros não foi morto antes que seus órgãos fossem removidos pelos cirurgiões. Tachibana acreditava que isso manteria a carne fresca por mais tempo. Para alguns dos convidados a provar carne humana, havia um certo orgulho envolvido por terem passado no teste de Tachibana. No entanto, nem todos pareciam atender aos seus critérios para ter o espírito de luta. Quando um grupo de oficiais navais recebeu uma sopa contendo órgãos humanos, por exemplo, eles supostamente vomitaram para o divertimento dos soldados. Após a guerra, a Marinha dos Estados Unidos da América interrogou Tachibana e alguns de seus funcionários superiores para descobrir o que havia acontecido com seus aviadores abatidos. Os japoneses inicialmente declararam que capturaram 6 aviadores, dos quais 2 foram enviados ao Japão via submarino para interrogatório. O destino deles era desconhecido, enquanto os outros 4 foram mortos por bombas americanas durante ataques aéreos na ilha. Essas eram explicações críveis, pois ambas ocorreram com prisioneiros em outros locais. Mas os investigadores americanos logo começaram a encontrar falhas na história, e, eventualmente, toda a terrível verdade veio à tona. No entanto, as autoridades americanas decidiram não tornar público o fato de que seus homens da Marinha haviam sido comidos pelo inimigo. Já havia evidências suficientes para acusar os oficiais japoneses de crimes de guerra, que dariam a muitos deles a pena de morte, incluindo Tachibana. E sentia-se que revelar a verdade só aumentaria a dor sofrida pelas famílias dos homens, que já estavam tendo que lidar com as mortes de seus maridos, pais e filhos. Seriam necessários cerca de 60 anos para que a verdade fosse reconhecida pelo governo dos Estados Unidos da América, após pesquisas realizadas pelo autor James Bradley. Tachibana e mais 3 oficiais envolvidos no incidente foram condenados à morte por crimes de guerra na ilha de Guam, Estados Unidos da América, após julgamento. No entanto, ele não foi acusado de canibalismo, pois isso não se enquadrava no direito internacional estabelecido como um crime de guerra. Foi enforcado em 24 de setembro de 1947. Quanto ao tenente George Bush, ele entraria para a política e, em 20 de janeiro de 1989, foi eleito o 41, o presidente dos Estados Unidos. Ele não saberia o quão de perto escapou do destino de seus camaradas até o trabalho de Bradley, após o qual Bush admitiria sentimentos de culpa por ter sido poupado como a 9ª vítima deste verdadeiramente horrível capítulo na história da Segunda Guerra Mundial.